sua vida não estava bem em conformidade com aquilo que eu esperava de cada um dos meus filhos. Então eu vou fazer o seguinte: você aceita o Senhor Jesus como meu Salvador, como seu Salvador? Então olha, vira a página da tua vida. E aqui tem uma página em branco. Começa a história da sua vida agora tendo como uma realidade na tua vida, como um companheiro da tua existência, ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus. Então batismo, simbolicamente falando, é sinônimo de morte. Ok? Alguma dúvida? Tá. Mas Paulo diz assim: como Cristo ressuscitou, o cristão também, pela experiência do batismo, ele ressurge para uma nova vida. E quando eu digo nova vida, não é que a partir do momento do batismo, não, eu vou ser santo, eu não vou pecar, não vou acontecer isso. Não, absolutamente não. É que nós teremos agora a nossa compreensão mais aberta com relação às coisas da vida. E é lógico, estaremos mais vacinados para não praticarmos mais algumas coisas que outrora praticávamos. E a Bíblia diz assim: olha, se alguém está em Cristo, e se estar em Cristo é confiar nele, é atirar-se nos braços dele, é fazer de Cristo uma realidade nas suas decisões, no seu dia a dia. Se alguém está em Cristo, a Bíblia diz: nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Está dando para entender? Então, Rodrigo, irmão, olha, Adriano, Jefferson, Pedro e Ariel, vocês vão passar por essa experiência. E de hora avante, a partir da experiência do batismo, ter a plena certeza que Jesus é uma realidade na vida de vocês, nas decisões que vocês irão tomar, naquilo que vocês fizerem, o nosso Senhor Jesus Cristo estará ao lado de vocês. Mas tem outra coisa importante com relação ao significado, a importância do batismo. Só para lembrar, já ouviram falar de um tal personagem bíblico chamado Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, queridos, era um erudito. Aquele homem vivia plenamente o conhecimento adquirido com relação à religião. Ele batia no peito e dizia: eu sou hebreu de hebreus, doutor de doutores, um mestre do judaísmo, um fariseu, um homem que vivia as vírgulas da então palavra de Deus. Só que tinha um problema. A certa altura da vida de Saulo de Tarso, ele começou a perceber que esses seguidores de um tal Jesus, esse cristianismo que estava agora crescendo, proliferando, estava ameaçando a religião dele, o judaísmo. E no zelo e no fervor dele para com a sua religião, o judaísmo, sabe o que ele fez? Começou a perseguir cristãos. E numa dessas investidas, comissionado, com poder para prender cristãos, este homem dirigia-se a uma cidade chamada Damasco, liderando uma comitiva para prender seguidores de um tal Jesus, os cristãos. E a Bíblia nos relata, irmãos, que a entrada daquela cidade, Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus. Se você ler na Bíblia, você vai ver que o relato nos diz que ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Vou abrir uma janela aqui. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas precisam, falando figuradamente, cair do cavalo para ter um real encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, falando figuradamente, muitas pessoas precisam dar murros em ponta de faca, agora falando bem objetivamente, quebrar a cara para ter um encontro com o Senhor Jesus. Saulo de Tarso teve esse encontro com Jesus. Levantou-se da queda que ele havia tomado, convertido, adotou o nome de Paulo, o perseguidor de outrora, tornou-se de hora avante um perseguido por causa do nome do Senhor. Mas a experiência não termina aí com relação a essa conversão dele. Ele ficou com problemas nas vistas, como que escamas e tudo mais, e Deus orientou um cidadão, um humilde cidadão, não tinha diploma de teologia, não era nem sequer um oficial de igreja, era uma criatura sincera que servia ao Senhor, chamada Ananias, e Deus disse: Ananias, você precisa ir a tal lugar, porque lá tem um cidadão chamado Saulo, e este me
entrou no ambiente onde Paulo estava, comissionado por Deus, orou, e caiu como que escamas nos olhos daquele homem. A partir de então, Ananias, na sua simplicidade, não era um doutor, não era um fariseu, não era uma autoridade religiosa, era uma alma sincera e sinceramente servia a Deus. Começou a estudar a Bíblia com Paulo. Queridos, olha a incongruência. Paulo era um doutor do conhecimento da palavra de Deus, e a despeito de ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, ele não havia ainda descoberto nas profecias o cumprimento dessas profecias com relação ao Messias, ao Salvador que viria na pessoa de Cristo. Imagina a vida, não é? Sabe por quê? Quantas religiões nós temos aí? Quantas pessoas usam a mesma Bíblia que nós temos aqui? E a despeito de ser a mesma Bíblia, o entendimento é diferente. Mas a hora em que Saulo percebeu, e com o conhecimento que ele tinha, que Jesus era o cumprimento das profecias, irmãos, aquele homem tornou-se um veemente instrumento nas mãos do Senhor. Mas a certa altura do estudo, Paulo estava tendo com Ananias, Ananias deu-lhe uma demonstração. Eu creio que você deve conhecer esse texto. Abra a Bíblia, Atos 22, verso 16. E aqui está, queridos irmãos, o outro significado importante do batismo. Atos capítulo 22, verso 16. Diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, o que diz a Bíblia aí, invocando o nome dele. Dele quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, batismo, queridos, além de representar a morte da velha vida, o ressurgimento para uma nova vida, é sinônimo de perdão de pecados. Pecados podem ser perdoados em nome do Senhor Jesus através do batismo. Nesta tarde, nós vamos ter o privilégio de testemunhar o nascimento ao reino dos céus através do batismo dessas preciosas vidas. Ariane, vem aqui à frente, por favor. Pedro do lado da Ariane, também Jefferson, fique aqui. Rodrigo, por favor. Irmã Áurea também, e a Adriana, por favor. Eu vou fazer umas perguntas para vocês. Se vocês estiverem de acordo, por favor, respondam sim. E eu gostaria de chamar a atenção dos que estão conosco nesta tarde para a importância dessas perguntas, ok? E se eventualmente você não teve a oportunidade de responder a essas perguntas, nós vamos ter um erudito aqui de uma profundidade tremenda, de uma teologia quase que incompreensível. É muito profundo o que eu vou dizer. Se você não passou pela experiência de responder essas perguntas, olha só a profundidade dessa pergunta. Fica com a pulga atrás da orelha, porque você precisa responder essas perguntas. Elas são imprescindíveis, indispensáveis na experiência de qualquer tripulante desta nave chamada Terra. Queridos irmãos, vai as perguntas. Se prepara. Os irmãos creem em Deus o Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, e também no Espírito, que ambos constituem aquilo que nós denominamos a Trindade. São um em propósito, um em poder, e que eles estão para nos assistir, nos apoiar, para ser o nosso Deus. Os irmãos creem nisso? Outra pergunta importante. Os irmãos creem que quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, e ele derramou o seu sangue, sangue é sinônimo de vida, ele deu a sua vida por nós. Vocês creem que quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, creem no poder que há no sangue de Jesus de nos livrar do pecado e das consequências do pecado? Sim. Outra coisa, vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Deus revela-se a nós através da palavra, e a Bíblia deve ser a única regra
para nós cristãos, vocês creem nisso? Quando Jesus esteve na terra, ele fez uma pergunta, ele fez uma promessa, melhor dizendo. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Notem, Jesus fez uma promessa de que ele virá. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os irmãos creem nessa promessa da volta de Jesus, que ele virá em glória e majestade? Os irmãos se propõem pela graça de Deus, atuando no coração, estar prontos para receberem Jesus como Salvador? Outra pergunta: vocês se dispõem também, tendo a oportunidade, de falar a respeito de Jesus, da sua volta e da sua salvação das pessoas? Maravilha. Muito bem. Existe na Bíblia uma manifestação que nós conhecemos como sendo os dons espirituais. Deus capacita as pessoas. Existe uma característica peculiar da igreja remanescente, a igreja de hoje, que é a manifestação do Espírito de profecia. Nós reconhecemos na pessoa de Ellen White a manifestação desse Espírito. Nunca, jamais nós colocamos Ellen White no mesmo nível da Bíblia. Na realidade, os ensinos dela nos ensinam a compreender melhor a palavra de Deus. Os irmãos creem então nesse dom profético na pessoa de Ellen White? Muito bem. Outra coisa, quer queiramos ou não, nós exercemos uma influência no meio que nós estamos. Os irmãos se propõem pela graça de Deus, através do vosso esforço pessoal, da vossa influência, unir-se àqueles que estão ao redor do mundo hoje, dedicando-se a proclamar a volta de Jesus, e também prometem fidelidade a Deus no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Outra pergunta importante, presta atenção vocês prestem atenção. A Bíblia diz assim: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, Deus quer ter uma atuação especial sobre a nossa mente e o nosso coração. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós preservemos o nosso corpo como habitação do Espírito Santo de Deus. Então os irmãos se propõem pela graça de Deus, preservar esse corpo, se abstendo de qualquer coisa que seja prejudicial ao corpo, tais como cigarro, bebida alcoólica, outro tipo de drogas ou narcóticos que possam prejudicar o nosso corpo e, por conseguinte, o relacionamento com Deus. Se propõe isso. Os irmãos creem que os 10 mandamentos estão ainda vigorantes e que foram escritos pelo próprio dedo de Deus? Os irmãos se propõem pela graça de Deus guardar esses mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado como sendo o santo dia do Senhor. Os irmãos se propõem a isso? Maravilha. Penúltima pergunta. A Bíblia nos ensina sobre o batismo, como Jesus foi batizado. É o batismo por imersão. Este é o ensino da Bíblia. Os irmãos querem ser batizados desta mesma maneira como Jesus foi, dando provas de que aceitam a Cristo como Salvador pessoal? Maravilha. Última pergunta. A Igreja Adventista é um movimento que ao redor do mundo está proclamando a volta de Jesus. Pergunta é: vocês querem fazer parte deste movimento que ao redor do mundo está proclamando a volta de Jesus? Maravilha. Querem, após o batismo, ser membros desta igreja local, da igreja local e também da igreja mundial que está proclamando a volta de Jesus? Louvado seja Deus. Irmãos, diante das respostas afirmativas, pelos princípios que de hora avante estarão regendo a vida dos queridos irmãos, eu proponho que após o batismo eles sejam recebidos como membros da igreja. Quem apoia? Vixe, todo mundo? Acho que não vai ter remédio não, vocês vão ser batizados. Curva a frente, vamos orar. Pai eterno, Deus de amor, nós agradecemos o privilégio de estarmos reunidos nesta tarde de primavera, quando novas pessoas estarão florescendo no teu jardim, Senhor, como flores que vicejarão e estarão preparando-se para receber o Senhor Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Louvamos-te pela decisão de cada uma delas e também quanto a nós que vamos assistir ao testemunho que elas estarão dando. Reanima em nosso coração o desejo de também estarmos com eles. Naquele dia, quando Jesus voltar, respondemos presente ao chamado do Salvador. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Ok.
Então, se a água, se a decisão, tem um pastor para batizar, vou batizar esse povo, não é verdade? Gente, vamos para aquela salinha ali. Enquanto isso, vamos cantando alguns hinos relativos ao batismo, tá bom, gente? Para louvar ao nosso Deus, vamos todos cantar o hino de número 510. Meu Jesus está chamando. Jefferson Silva Rocha nasceu no dia 12 de outubro de 2004, na cidade de Campinas, filho de Vera e José Cláudio. Desde mais ou menos 3 anos de idade, ele frequentava a escolinha, a escola sabatina, com a irmã Glória. E depois quem o trazia era a Ilma. Hoje, como desbravador, decide entregar sua vida a Jesus. Seu hino preferido é Vencendo Vem Jesus. Passagem bíblica, o Salmo 23. O maior sonho de Jefferson é um dia ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Retornar a esse batistério para realizar o batismo do Jefferson. Estamos felizes pelo convite que nos foi feito. Nesse momento nós vamos realizar o batismo dele para a honra e glória de Deus. Prezado Jefferson, quando ainda juvenil, entrega seu coração a Jesus. É com muita alegria nesse momento, seguindo o seu desejo e a ordem do Mestre Jesus para perdão dos seus pecados, como ministro do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seja forte em qualquer
nasceu no dia 9 de outubro de 2003, na cidade de Cosmópolis, filho de Hilda e Homero. Pedro tem o privilégio de os pais serem adventistas há mais de 30 anos. Então, Pedro sempre frequentou a igreja. Desde muito, sempre sentiu o desejo de ser batizado e o faz hoje como desbravadores nessa tarde de sábado. O seu hino predileto está no CD Jovem Maravilhas. O seu verso também é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sonho de Pedro é um dia ser pregador do Evangelho e encontrar-se com o Senhor Jesus. É uma alegria muito grande trabalhar com os juvenis. Nós tivemos o privilégio de preparar esses 2 juvenis e hoje é um dia maravilhoso, o dia do batismo. A irmã Hilda ainda quer dar um testemunho em relação ao Pedro. Pedro, por meados de agosto, setembro, no final quase de setembro, a mãe biológica do Pedro aparecia na escola com uma barriga muito bonita, levando o seu irmão para a minha sala. E ela sempre me perguntando: você não quer, Pedro, esse menino para você? E eu já com 46 anos, preocupada, conversei com a minha família, as minhas filhas ficaram encantadas e logo que nasceu nós recebemos o Pedro como presente de Deus. A médica infelizmente disse: Hilda, ele está com pneumonia, ele está com bronquite e ele está com uma deficiência respiratória e ele não pode ficar sem leite materno, porque senão não sobreviverá. Nós procuramos um banco de leite